Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Vamos de CFX, vamos analisar a CFX, até onde ela pode ir nessa movimentação de alta que ela está fazendo nesse momento, tá? A gente vai olhar nos tempos gráficos menores e vamos até os tempos gráficos maiores, ok? Estamos aqui no gráfico da CFX, no gráfico de 1 hora, a gente vê claramente que ela começou aqui pelo RSI estocástico, que é esse indicador aqui embaixo. A gente vê que ela está já em zona sobrecomprada, certo? Zona sobrecomprada, já iniciando um processo de busca da média lenta. Pode vir corrigir até aqui a zona 80 e mais uma vez dar uma pernada de alta, ou também pode iniciar um processo de correção mais forte até pelo menos a zona 50 aqui do RSI estocástico. Movimento de correção já iniciou fazendo aqui um topinho, né? Um topinho abaixo do topo anterior. Esse topo aqui mais alto, esse topo mais baixo, indicando esse início, esse possível início de uma correção mais forte, voltando para a zona de dentro da zona 80. Ó. Enquanto eu estou falando aqui, já entrou dentro da zona, já estamos aí na zona 77, 78, tá? Então, o movimento de correção no estocástico de 1 hora já começou. No meu RSI modificado, ela está vindo buscar um teste na média lenta. A média lenta ela está um pouco mais abaixo. Fizemos um topo mais alto que o topo anterior. Pode ser apenas um pivô nessa média lenta para continuar buscando aqui a zona 80 do RSI modificado no gráfico de 1 hora, tá? A gente vai fazer uma projeção aqui. Se ela for até a zona 80, ela traria um ganho aí para 34 centavos de dólar a CFX. Se ela perder essa média lenta, ela deve vir buscar a zona 65. E aí a projeção é outra, tá? A zona 65 vai trazer a CFX para 32,4 centavos. 32,4 para zona 65 no gráfico do RSI, numa correçãozinha um pouco menor, né? Aqui usando o meu RSI modificado, tá? Quando a gente vem para o Price Action, a gente vê o seguinte, ó. Vamos lá, ela chegou numa zona de resistência, exatamente essa zona aqui, de perfil de volume, que a gente pode acompanhar aqui pelo VPVR, tá? Ela chegou nessa zona de resistência, esse volume do VPVR está trabalhando como uma resistência no gráfico nesse momento, tá? Porém, ela pode chegar até os 34 centavos, como eu já projetei ali no RSI modificado, no meu RSI modificado no gráfico de 1 hora. Para esse movimento acontecer, ela vai precisar vir corrigir até a média, se manter acima e voltar a buscar o rompimento dessa região dos 33, 32, tá? Se isso acontecer, ela busca lá os 34,46 tranquilamente. A gente vê claramente aqui quando a gente aumenta a amplitude do gráfico de 1 hora, a gente vê claramente que ela tem aqui esse padrão de 33 também, e aqui até o 34,40 a gente tem bastante volume entrando, que é onde deu essa agulhada aqui, ó, da CFX, tá? No 34,40, 34,49, mais ou menos nessa zona de volume. E quando eu aumento essa zona de volume aqui para baixo, eu percebo que eu tenho um certo vazio de negociação que vai aqui do 36 até mais ou menos o 34, 33,90. O que isso me indica? Indica que se eu conseguir romper, você vê claramente essa movimentação aí. Se eu conseguir romper essa zona aqui de volume que está me segurando, né? Uma zona de resistência aqui forte que está me segurando, eu conseguir romper, eu tenho total condição de vir trabalhar nessa região de preço. Então, o rompimento da zona dos 34,40 me levaria para essa região de preço aqui, na casa dos 35,59, tá? Me levaria para essa região de preço aqui, na casa dos 35,59,
35,60, tá? Então, é bom acompanhar esse movimento. No gráfico de 1 hora, ela tem essas possibilidades. Essas mesmas possibilidades aqui de 34, 40, 35, 62, 35, 60, a gente vai ver também aqui no gráfico de 4 horas, tá? A gente vê que, olha, como é que funciona o perfil de volume. Nesse momento, ela está sendo testada por uma resistência que entrou em ação. Essa zona aqui, que a gente pode marcar, essa zona de negociação aqui, ó, tá trabalhando contra a subida do preço. Porém, como eu tive essa grande barra aqui, que jogou o preço para baixo, essa grande barra aqui, eu posso ter também uma grande barra com o rompimento dessa resistência. Eu posso ter, ó, nessa base aqui da barra, tá? Essa barra de volume vendedor muito grande quando perdeu essa resistência. Aliás, desculpa, quando perdeu esse suporte aqui, quando perdeu esse suporte, entrou essa grande barra de venda, eu posso também ter aqui, no rompimento dessa resistência que ela está testando agora, eu também posso ter uma grande barra de volume jogando o preço até essa região mais alta que a gente traçou, tá? Que é exatamente essa zona de controle aqui, ó. Que é uma zona de controle que está dentro desse contexto aqui, que está operando todo esse movimento da CFX. Percebam que quando ela rompe essa resistência mais embaixo, entra bastante volume comprador. Por quê? Porque eu tenho pouca pressão compradora, pouca pressão vendedora nessa zona aqui, ó. Essa zona me tem, essa parte superior aqui, eu tenho pouca zona compradora e pouca zona vendedora. Então me dá uma facilidade de, ao romper a resistência, ó, o preço busca subir rapidamente, porque tem pouca resistência, pouca zona de compra e venda nesse momento do gráfico, tá? Mesma coisa vai acontecer quando ela romper essa resistência que ela está trabalhando agora, tá? Essa zona aqui de resistência que ela está trabalhando agora. Quando isso aqui for rompido, ela deve vir buscar de forma bem mais rápida essa movimentação, tá? Até esse patamar aqui dessa resistência, tá, pessoal? Por quê? Porque essa zona aqui, tá? Tá sendo trabalhada por todo esse volume, né? Que diminui um pouco aqui, mas que aumenta bastante aonde a gente está nesse momento negociando, certo? Então, devido a essa grande barra, devido o volume de compra e venda diminuir, eu devo trazer o preço da CFX. Se o mercado continuar em alta, eu devo trazer o preço da CFX aí para mais ou menos 35, 36 centavos, até 38 centavos, dependendo da movimentação. Ó. A zona de controle hoje do gráfico de 1 hora está exatamente em 38, 35, que é onde o preço está sendo controlado pelo mercado. Essa zona aqui, onde tem essa maior protuberância do VPVR, tá? Essa é a zona de controle do mercado, devido a esse maior volume aqui do VPVR trabalhando sobre o preço e também toda essa acumulação, ó, que houve nessa região, toda essa zona de acumulação aqui, ela é muito importante para o gráfico. Por isso que ela é a zona de controle momentânea do gráfico de 1 hora, de 4 horas também para CFX, tá? Quando eu vou para o gráfico diário, eu tenho uma visão mais ampla dessa situação, porque aumenta o tempo gráfico, né? Aqui no 12 horas eu vejo claramente a amplitude da alta que ela pode ter, tá? Porque aí libera os movimentos, os percentuais de movimento superior, as amplitudes de movimento que ela teve, e a gente vê claramente que o 35, tá? O 35 é uma resistência forte, essa zona aqui, ó, é uma resistência forte. Ela trabalhou aí durante muitos dias. Quando perdeu, entrou essas grande barra vendedora. Então, voltar para esse 35 é bem possível, principalmente se o mercado continuar com volume comprador, tá? E se ela romper os 35, aí de fato ela vem trabalhar lá na zona do 38, como eu falei para vocês, que é exatamente essa zona aqui, tá? Essa zona do 38,62 no gráfico de 12 horas. Vamos dar uma olhadinha agora no RSI como tal. No 4 horas,
ele está em sobrevenda já do estocástico, tá? Tá em sobrevenda também do estocástico, como tá lá em 1 hora. No meu RSI modificado, ele ainda tem espaço bastante para subir, tá? E aí, na projeção do 4 horas, para a zona 80, ele iria buscar a região de 37,9, bem próximo ao 38 que eu acabei de falar, tá? Quando eu vou para o gráfico de 12 horas, o meu estocástico também já está em sobrevendido, bastante sobrevendido, por sinal, já está na zona 100. Daqui ele já vai buscar uma correção. Assim que essa média azul virar para baixo, ele vai voltar pelo menos até a zona 80 do gráfico, tá? No estocástico normal. E no meu, como eu mostrei para vocês aqui, no 12 horas, ele levaria o rompimento dessa zona 50, levaria o preço exatamente buscar aqui esse topo novamente da zona 65. E aí eu vou projetar aqui usando o gráfico de 12 horas para poder fazer a projeção da zona 65 para o tempo gráfico de 12 horas. Traria para o 38,3 também exatamente confluente com o que eu acabei de mostrar para vocês. Logicamente que nesse caminho ele tem uma resistência, que é exatamente essa que ele está testando agora. Essa resistência aqui é exatamente a zona que está sendo testada aqui agora, nessa configuração aqui, certo? Então, vamos ver se ele tem força de fato para acompanhar esse rompimento, tá? Romper essa zona aqui, que é uma zona importante do gráfico, tá? Romper essa região aqui é uma zona importante. Precisa romper para poder continuar o movimento de alta. Se continuar, ele vem buscar os 38,3 aqui em cima, tá? Vem buscar. No gráfico diário, a gente tem um sinal bem mais claro do que nos gráficos menores. Observe que, conforme a gente vai aumentando o tempo gráfico, a projeção de preço vai também aumentando e ficando mais próximo do que eu estou vendo lá no gráfico de 1 hora, tá? Aqui eu vou tirar as setas para ficar mais fácil de você entender. Qual é a zona que eu preciso romper no gráfico de 12 horas? A zona 50. Já no diário, a zona que eu preciso chegar nesse momento é a zona 50, tá? E aí eu vou projetar agora para a zona 50 para a gente ver quanto é que ficaria mais ou menos o preço. Vai bater lá 33,9, né? Ele rompendo a zona 50, ele tem esse topo que é o topo que me dá projeção de preço maior agora para a zona que eu quero, tá? Então vamos voltar agora a projeção para a zona 62, tá? Para a gente ver quanto é que ficaria. 41,7, sendo conservador, eu trabalharia provavelmente com esse patamar mais abaixo aqui do 57, que vai me dar aí mais ou menos uma zona 38, 39, que seria a zona que eu estou projetando lá do gráfico de 1 hora, ó, 37, 38, tá? Seria a zona que eu estou projetando no 1 hora, 4 horas e 12 horas, tá? Então, trabalhando dentro dessa progressão de preço para o ativo, a gente tem aí claramente o movimento. Se ele passar a resistência dos 33,29, a gente vai buscar os 34,49, depois os 35,63 e depois os 35,87, 38,83, tá? A gente tem todas essas projeções aí. Aqui no caso agora não é mais resistência, agora é um suporte que eu vou tirar, depois a gente coloca. Então eu tenho aí, ó, 33,29, 34,49, 35,63, 35,87 e 38,62 são os próximos alvos da CFX no diário estocástico, entrando, né, com um movimento bonito de alta, tá? Aqui no diário do estocástico e também no meu RSI modificado, também com movimento bonito de alta, já rompeu a média lenta e enquanto tiver nessa configuração, não perder a média de 12, a gente pode muito bem esperar para ver qual vai ser a projeção de preço, tá? A perca da zona de 32,02 poderia ser um possível zona de venda, ou a perca da média 8 semanal, que está aqui em 30,83, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, comenta,
deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e se você quiser fazer parte da nossa família CryptoConfé, no primeiro link da descrição do vídeo você vai ser direcionado para concluir o processo para se tornar membro da nossa família CryptoConfé lá do Telegram, tá? Você também pode abençoar o canal através da chave criptoconfé@gmail.com, banco PicPay. Você pode apoiar o canal aí se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixa nos comentários se você quer outra análise de outra moeda, tá bom? Hoje, 2h15, 2h30 da tarde, a gente tem live ao vivo aqui no canal para traçar todo um cenário do que aconteceu na alta de ontem e quais as projeções para os próximos dias do BTC e também de todo o mercado cripto de um modo geral. Grande abraço, valeu, até mais!